sempre tendo a segurança. Agora chegou a hora da onça beber água. A sua esposa é candidata mesmo para valer ou ainda tem alguma dúvida? Não, a minha esposa não, a senhora Ana Cláudia, que chega a ser a minha esposa. Por que eu digo isso? E falo com muita tranquilidade, inclusive agradeço a companhia dela ao nosso lado aqui. O Podemos, partido ao qual ela está filiada e responde pela presidência estadual do Podemos Mulher, apresentou juntamente com o PTB a sua postulação. Eu sou um colaborador e penso que toda e qualquer postulação, como mencionei há cerca de 15 dias, acredito eu, em telefonema que fazia a vocês de Brasília, em nenhum momento eu deixei aqui de referenciar a todos aqueles que possam integrar como candidatos da oposição o legítimo direito de quem tem a condição de elegibilidade. Assim eu falo em relação a Geraldo Antônio, assim eu falo em relação ao deputado Inácio Falcão, mas assim também eu falo em relação a uma pessoa que tem uma experiência. Ana Cláudia foi superintendente da FUNASA. Durante o seu período, nós conseguimos em Campina Grande, o que poucos sabem, que foi a viabilização de recursos para o saneamento de Galante e São José da Mata. Ana Cláudia foi companheira de trabalho do governador José Maranhão, do governador Ricardo Coutinho, e hoje colabora com o governador João Azevedo. Então tem experiência, conhece, tem a sensibilidade de poder ser a primeira mulher efetivamente eleita com o voto campinense. Nós não tivemos. Tivemos a prefeita Cosete Barbosa, mas em razão da renúncia que fora feita pelo então prefeito Cássio Cunha Lima, que disputaria em 2002 a governadoria estadual. Então, eu acredito nesse projeto. Não é o projeto dos extremos. Ana Cláudia... E o seu partido PSB não vai apoiá-lo? Eu não posso e não haverei de impor se o PSB assim definir em apoiar uma candidatura de esquerda. Nós vamos apresentar como uma opção. Até em razão de nós próprios, no caso, Podemos ter apoiado a candidatura do PT de Fernando Haddad. O intrigante é quando você apoia e é bem recebido. Agora, postular o apoio, aí você passa a ser visto com outros olhos. Uma gestão medíocre e... Agora, Vené, Pois não. Você ainda tem uns processos, né? Foram 200, quantos processos tem você? Não chegou aos 200, não. Foram quantos? Foram vários. Vários. Olha, eu tive só no Supremo Tribunal Federal e eu não tenho nenhum tipo de problema porque eu próprio tratava com os senhores e dizia do que se tratava. Qual era o intuito? Era de dizer, olha, Veneziano tem dezenas de procedimentos contra si. Você já arquivou, já venceu quase todos eles arquivados, eu penso, todas as minhas contas aprovadas, sem qualquer tipo de restrição pelo Tribunal de Contas do Estado. No Supremo Tribunal Federal, todas as acusações elas foram também arquivadas, e eu sempre disse a vocês, sempre tive a tranquilidade de tratá-las com os cuidados devidos, mas sempre com a segurança do bom direito que me acompanhava. Porque eu falava, o interesse do grupo que se antagoniza a mim, o grupo dos 20 anos e depois o grupo que passou a assumir a prefeitura de Campina, era tentar levar a imagem do veneziano que tinha agido em desconformidade com os princípios da administração Romero Rodrigues. Sempre foi apresentada por nós, por força dos fatos que assim comprovam, como uma administração medíocre. E em relação ao episódio da Famintos, posso dizer que durante 4 anos, nós falávamos não em relação tão somente e isoladamente na área e no setor da educação, aonde secretária foi detida, outros servidores continuam afastados, implicados já foram condenados, inclusive um destes implicados, um vereador da bancada de Romero Rodrigues, mas nós já dizíamos isso, Clilson, em relação à Secretaria de Saúde, muitas ações de desvios, ações inescrupulosas, ações que atentam contra o cidadão contribuinte, como também na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Empresas fantasmas, empresas de laranjas, de pessoas inclusive dentro da Câmara Municipal, e que foram motivo de representações nossas. Quando surgiu, em face à presença indiscutivelmente imparcial da CGU, da Polícia Federal, da Justiça Federal, mostrando a Campina Grande que Romero Rodrigues pousava de bom moço com a máscara do Todo Santo, eu costumo dizer, do beato Romero Rodrigues. Ele foi para a campanha de 2016, vocês se recordam? Ele dizia, em nossa administração, nenhum secretário foi acusado de improbidade, em nossa administração ninguém foi preso. Pois bem, foi essa a campanha que ele fez e foi essa imagem que ele tentou construir durante um bom tempo, deu resultado. A administração em termos efetivos, para nós que vamos discutir as eleições municipais, é uma administração que não tem nada, a não ser a obra do governo federal, as
quase que infindáveis 4.000 casas do Aloysio Campos, as pavimentações asfálticas ou em paralelepípedos provenientes dos recursos das emendas impositivas às quais eu me referi aqui, das bancadas, tanto no Senado como da Câmara dos Deputados, e mais do que isso, as perfunctórias, perfumarias ações de pavimentação de algumas pracinhas, porque ao pé da letra você não tem planejamento, você não tem gestão, a não ser um amontoado de improvisações. É hoje com uma discussão maniqueísta entre os dois Brasis que ele deseja. O Brasil da extrema-direita e o Brasil da extrema-esquerda. Conquanto esse cenário permaneça, para ele, politicamente, é o ideal. Quando você fala sobre o episódio que levou à liberdade do presidente Lula, não se engane. O presidente Jair Bolsonaro pode ter dito e pode ter contestado a decisão para que não seja mantido preso após a segunda instância, mas intimamente ele sabe que para o propósito político-eleitoral de uma reeleição é fundamental que estejam sempre e permanentemente alimentadas essa rixa entre direita e esquerda, conquanto não apareça alguém que possa dizer: Brasil, vamos parar um pouco, vamos entender que nós não estamos avançando, a não ser alimentando esses outros interesses. Então, a discordância minha é porque tem sido reiterado. Há 2, 3 meses, o próprio presidente, acredito que o Cleilson haverá de lembrar também, colocava num vídeo que fora feito, se eu não estiver enganado, pelo seu filho, vereador Carlos Bolsonaro, onde havia hienas e nominavam essas hienas com nome supremo, nomes até de alguns ministros, congressistas. Esse é o sentimento de quem não concorda com as divergências, de quem não aceita a contestação. Então, eu não posso, não é na condição de congressista, mas é na condição de cidadão brasileiro, entender que pretextos estes, como foram pretextos na década de 60, e que levaram ao Brasil ao regime militar, possa ser utilizado agora para esse fim.